bem-vindo ao nosso programa Saber Direito, aqui da TV Justiça. Meu nome é Pedro Carlos Sampaio Garcia, sou juiz do trabalho na função de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, é o Tribunal Regional de São Paulo, e sou professor no Complexo Jurídico Damásio de Jesus, o curso do professor Damásio em São Paulo. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, continuando a estudar o tema do empregador. Hoje o nosso tema vai ser os conceitos de risco da atividade econômica, de salário, de pessoalidade e, sobretudo, o conceito do poder de direção do empregador, que envolve o poder fiscalizador, um dos temas mais atuais do direito do trabalho. Aqueles que quiserem encaminhar dúvidas, perguntas, podem fazer isso pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Repetindo o e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Na nossa primeira aula, na aula passada, nós estudamos o conceito de empregador sob o ponto de vista da empresa, pessoa física e jurídica titular da empresa, e examinamos o tema da administração pública direta, autárquica e fundacional. Verificamos a questão do regime jurídico do servidor público, a regra do regime jurídico único obrigatório, que depois foi alterada pela Emenda Constitucional 19, depois o Supremo, em 2007, reestabeleceu a regra do regime jurídico único obrigatório. E terminamos a aula tratando do tema da estabilidade do servidor regido pela CLT. Vimos que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, acabou firmando o entendimento de que o servidor regido pela CLT, aprovado em concurso público, tem estabilidade. Isso na administração pública direta, autárquica e fundacional. Terminamos assim a aula passada. Hoje, nós vamos tratar de outros temas, mas nesse início, vamos acabar uma questão da administração pública. É uma questão pequena, mas que nós precisamos terminar. É que na aula passada não houve tempo de tratar da empresa pública e da sociedade de economia mista. Na empresa pública e na sociedade de economia mista, a regra é mais simples, é mais fácil do que na administração pública direta, autárquica e fundacional. Empresa pública, sociedade de economia mista, é o Estado atuando na esfera do particular. O Estado está atuando aí na economia, na esfera do particular. Por isso, nesse caso, a empresa pública e a sociedade de economia mista vão se submeter ao mesmo regime jurídico da empresa privada. A empresa pública, a sociedade de economia mista vão se submeter ao mesmo regime jurídico da empresa privada. Regime jurídico civil, comercial, tributário, e vão obedecer ao mesmo regime jurídico trabalhista da empresa privada. Vão obedecer ao mesmo regime jurídico trabalhista. É o regime da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Dessa forma, a empresa pública e a sociedade de economia mista obrigatoriamente contratam seus servidores públicos pelo regime da CLT. É o regime jurídico da empresa privada. Portanto, obrigatoriamente contratam seus servidores pelo regime da CLT. Dessa forma, a empresa pública e a sociedade de economia mista necessariamente se enquadra na figura de empregadora. Elas são empregadoras. Se enquadram no artigo 2º da CLT, com todas as consequências jurídicas desse enquadramento.
Mas a empresa pública e a sociedade de economia mista, mesmo sendo obrigada a contratar pelo regime da empresa privada, pelo regime da CLT, ela também obedece à regra do concurso público obrigatório. Ela também obedece àquela regra do artigo 37, inciso 2 da Constituição, a regra do concurso público obrigatório que nós mencionamos na nossa aula passada. A empresa pública e a sociedade de economia mista contrata pelo regime da CLT, mas mediante aprovação em concurso público. No entanto, aqui para o servidor da empresa pública e da sociedade de economia mista, nunca houve polêmica, hein? Nem antes da emenda 19, nem depois. O servidor da empresa pública e da sociedade de economia mista, mesmo aprovado em concurso público, não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. Não tem a estabilidade do artigo 41. É que o regime trabalhista é o regime da empresa privada. É o regime trabalhista da empresa privada. E na empresa privada não há estabilidade. Portanto, o servidor de empresa pública e sociedade de economia mista pode ser dispensado sem qualquer motivo. Basta pagar as indenizações previstas em lei. Aqui não se exige nem mesmo a motivação do ato administrativo. O administrador público ele tem que motivar seus atos. Nesse caso da dispensa, não se exige nem mesmo a motivação do ato administrativo. Pode dispensar sem motivo. Basta pagar as indenizações previstas em lei. É o regime trabalhista da empresa privada. Esse entendimento também foi firmado naquela mesma súmula que nós falamos na aula passada, a súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, no seu item 2. O item 1 trata da estabilidade do servidor seletista da administração direta. Tem estabilidade. O item 2 trata do servidor regido pela CLT da empresa pública e sociedade de economia mista. Não tem estabilidade. Mesmo aprovado em concurso, não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição. Pode ocorrer de ter uma estabilidade regulamentar, é outra coisa. O regulamento interno da empresa pode ter uma estabilidade, isso qualquer empresa pode ter. Empresa pública, às vezes, tem, pelo concurso, tem uma estabilidade no regulamento, mas não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição. Muito bem, era o assunto final de administração pública, ainda relacionado ao tema da aula passada, que nós tínhamos que tratar. Com isso, nós vimos a posição da administração pública toda como empregadora. Vamos continuar a examinar agora o artigo 2º da CLT. Aquela definição que nós vimos do artigo 2º. Eu vou repetir essa definição. O artigo 2º da CLT diz: empregador é a empresa com todos aqueles desdobramentos que nós já examinamos na nossa primeira aula. É a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica. A teoria do risco do negócio, do risco da atividade econômica, tão importante no direito do trabalho. Um dos conceitos mais importantes do direito do trabalho. Na relação de emprego, o empregador assume o risco da atividade econômica.
O empregado recebe salário. Empregado recebe salário. Quando o empregado estabelece no contrato de trabalho que ele recebe salário, ele está renunciando ao resultado de seu trabalho. No contrato de trabalho, o empregado recebe o salário. Ele está renunciando ao resultado do trabalho. Ele está dizendo o seguinte: eu vendo minha energia por um salário. E com isso, o resultado do meu trabalho eu cedo ao empregador. Salário é uma contraprestação pela venda da força de trabalho. Serve à sobrevivência do trabalhador. É uma contraprestação. O empregado recebeu o salário, renunciou ao resultado do trabalho. O resultado do trabalho é do empregador. É do empregador todo o resultado do empreendimento. É do empregador o lucro da empresa. O lucro da empresa é do empregador. É dele o resultado positivo do empreendimento. Mas ele suporta o eventual resultado negativo. É dele o resultado positivo. Mas ele suporta o eventual resultado negativo. E o empregador, como é dele o resultado positivo, ele também é o encarregado, é ele que suporta todo o custo do negócio, todo o gasto necessário ao empreendimento. O empregador não pode transferir para o empregado o risco da atividade econômica. O risco é do empregador. Ele fica com lucro, ele fica com prejuízo. Empregado recebe salário. Empregado não participa do lucro, mas também não suporta o eventual prejuízo. O risco do negócio é do empregador. Esse é dos conceitos mais importantes do direito do trabalho. O conceito, a teoria do risco do negócio. É o empregador que assume o risco da atividade econômica. O empregador não pode usar de nenhum artifício para transferir esse risco para o empregado, hein? Coisa muito comum, acontece bastante. Por exemplo, numa loja de comércio, o cliente da loja dá um cheque sem fundo e o empregador desconta dos salários o cheque sem fundo. Posto de gasolina, isso acontece muito em posto de gasolina. Descontar dos frentistas o cheque sem fundo. Cheque sem fundo é risco do negócio. Quem tem que suportar isso é o empregador. Se ele desconta do salário do empregado, ele está transferindo para o empregado o risco da atividade econômica. É um desconto ilegal. Se o empregado entrar com uma ação, recebe de volta. A não ser que o empregado tenha desobedecido às normas para recebimento de cheque, é outra coisa. A empresa tem regras para receber o cheque, o empregado desobedece. Aí ele concorreu para o prejuízo, em algumas situações pode haver desconto. Outra hipótese, descontar material do trabalho. O material necessário ao serviço é o empregador que tem que fornecer. Ele fica com um resultado positivo, ele assume todo o gasto necessário ao empreendimento. Coisa muito comum, fornecer uniforme ao empregado e descontar do salário o valor do uniforme. Isso é transferir o risco do negócio para o empregado. O uniforme é material do trabalho, tem que fornecer gratuitamente. Não pode descontar do salário o uniforme. Se descontar, é um desconto ilegal e o empregado entrando com a ação recebe de volta esses descontos ilegais. Portanto, o empregador assume todo o risco da atividade econômica. Continuando no artigo 2º da CLT. O empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O empregador admite. O termo admite não é um termo técnico. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tem um pouco esse problema de algumas imprecisões técnicas. O termo admite é um termo coloquial, Mas o que
o artigo 2º da CLT quis dizer com isso é que empregador contrata. A relação de emprego tem sempre origem num contrato. Num contrato individual de trabalho. Não há relação de emprego sem contrato. Não há relação de emprego sem a manifestação de vontade das partes. O trabalho forçado, o trabalho proibido, o trabalho forçado, o trabalho obrigatório, isso acabou, isso é proibido. A relação de emprego tem sempre origem numa manifestação de vontade das partes, num contrato individual de trabalho. Agora, o contrato individual de trabalho é um contrato do tipo não solene, do tipo informal. Aqueles nossos telespectadores, nossos alunos aqui que estão estudando direito, em direito civil já devem ter examinado esse conceito. Contrato não solene, contrato informal. Os contratos não solenes, os contratos informais, são aqueles que não exigem uma forma especial para sua validade. Não exigem uma forma especial. Qualquer forma é válida para o ajuste. Qualquer forma é válida. O contrato de trabalho é desse tipo. É um contrato não solene, um contrato informal. Isso está no artigo 443 da CLT. É o artigo 443 da CLT. O artigo 443 da CLT estabelece que o contrato de trabalho pode ser ajustado, expressa ou tacitamente. O contrato de trabalho pode ser ajustado, expressa ou tacitamente. Vejam, qualquer forma é válida. Ajuste expresso, qualquer ajuste expresso. Um papel escrito, o combinado verbal é um ajuste expresso. Ou mesmo um ajuste tácito. As partes sequer combinaram alguma coisa, nem mesmo verbalmente, mas estabeleceram uma relação de trabalho permanente, com subordinação, com salário. Isso é suficiente para validar o contrato de trabalho. É suficiente para validar um contrato de trabalho com todos os direitos de um empregado. Portanto, o contrato de trabalho pode ser ajustado, expressa ou tacitamente. É um contrato do tipo não solene, do tipo informal. E a CLT prossegue ali. Empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O empregador assalaria. O empregador paga salário. Também aqui temos um conceito muito importante da relação de emprego. O contrato de trabalho, que dá origem à relação de emprego, é um contrato do tipo oneroso. É um contrato do tipo oneroso. Não é um contrato do tipo gratuito. É um contrato do tipo oneroso. Só é empregado quem recebe salário. Só é empregado quem recebe salário. O trabalho gratuito, o trabalho voluntário, trabalho beneficente, não caracteriza uma relação de emprego. Trabalho gratuito, voluntário, beneficente, não caracteriza uma relação de emprego. A relação de emprego exige o trabalho oneroso, o trabalho assalariado. Tema que aparece muito na Justiça do Trabalho, hein?
Volta e meia tem ação na Justiça do Trabalho entre religiosos contra instituição religiosa, pedindo reconhecimento de relação de emprego. Hoje é muito comum na Justiça do Trabalho ação trabalhista de pastor evangélico contra a igreja evangélica, pedindo reconhecimento de relação de emprego. E a questão que vai ser debatida é exatamente essa. Verificar se ali havia um trabalho voluntário, gratuito, onde não há relação de emprego, ou se o trabalho era oneroso, mascarado, disfarçado como um trabalho voluntário. O que vai ter que se verificar nessas ações é exatamente isso. Se era um verdadeiro trabalho voluntário ou era um trabalho oneroso. Porque a relação de emprego exige o trabalho assalariado. Trabalho gratuito, trabalho voluntário, beneficente, não caracteriza uma relação de emprego. Prosseguindo ali no artigo 2º da CLT. Empregador é a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Um dos conceitos também mais importantes do direito do trabalho. Vejo como o artigo 2º da CLT, ao tratar do empregador, traz alguns dos conceitos mais importantes do direito do trabalho. O empregador dirige a prestação pessoal de serviços. Nessa definição, nós temos 2 elementos a serem destacados, muito importantes. O empregador dirige a prestação pessoal de serviços. O empregador dirige a prestação pessoal de serviços. A relação de emprego exige o trabalho pessoal. Só é empregado quem presta serviços pessoalmente. Se eu posso me fazer substituir, se eu posso mandar outro em meu lugar, eu não sou empregado. Sou um trabalhador autônomo, um eventual, um cooperado. Na nossa 5ª aula, última aula da nossa série de aulas, nós vamos falar de cooperativas. Vamos ver essa questão da pessoalidade na cooperativa. Se eu posso mandar outro em meu lugar, eu não sou empregado. Eu sou um autônomo, um eventual, um cooperado, mas não sou empregado. Não estou protegido pela CLT. Empregado trabalha pessoalmente. Ele não pode se fazer substituir por ninguém. A relação de emprego exige a pessoalidade na prestação de serviços. Mais um tema que aparece muito também em processo na Justiça do Trabalho. O médico entra com uma ação trabalhista contra um hospital, pedindo o reconhecimento de uma relação de emprego. Ele diz, olha, eu era empregado do hospital, não fui registrado, não me pagaram nada, eu quero que a Justiça reconheça que eu sou empregado, mande registrar minha carteira e pagar os direitos de um empregado. Uma das questões que vai ser examinada é se havia pessoalidade na prestação de serviços. Se esse médico tinha lá o plantão, lá com horário fixo para ele cumprir, mas naquele dia do plantão, ele tinha uma cirurgia em outro hospital, e ele podia mandar um colega para cobrir o plantão, olha, eu não vou, eu vou ter que ir para outro hospital, vou mandar um colega para cobrir o plantão, ele não é empregado. Ele é um outro tipo de trabalhador, autônomo, cooperado, mas não é empregado. O empregado não pode se fazer substituir. Ele tem que trabalhar pessoalmente. É o requisito da pessoalidade na prestação de serviços. E o empregador dirige essa prestação pessoal de serviços. O empregador dirige a prestação pessoal de serviços. O empregador assume o risco do negócio. O risco é dele. Portanto, ele tem que dirigir seu empreendimento para obter sucesso. O risco é dele.
Se ele tiver lucro é dele, mas se ele tiver prejuízo, é ele que suporta. Portanto, ele vai dirigir todo o empreendimento, todos os fatores de produção da empresa, inclusive a força de trabalho. O empregador dirige a prestação pessoal de serviços. Empregado é quem trabalha subordinado ao empregador. O conceito de subordinação, o mais importante conceito de uma relação de emprego. Empregado é quem trabalha subordinado. Trabalha sob a direção do empregador. O empregado, no contrato de trabalho, ele autoriza que seu trabalho seja utilizado pelo empregador como um fator de produção da empresa. Ele autoriza no contrato que o seu trabalho, a sua energia, seja utilizada como um fator de produção da empresa. E como todos os demais fatores de produção, dirigido pelo empregador. É o conceito de subordinação. O empregado trabalha sob a direção do empregador. É o empregador que estabelece, que determina como o trabalho será realizado. Vejam, cuidado. Não é a pessoa do trabalhador que se subordina. Não há isso. Ninguém é subalterno de ninguém. Na ciência, na sociedade moderna, todos são iguais perante a lei. Não é a pessoa que se subordina, é o trabalho. O empregado no contrato de trabalho autoriza que o empregador dirija seu trabalho. Determine o modo como ele será executado. Estabeleça horários, locais de trabalho, modos de exercer a atividade, dê ordens, determinações. É o conceito de subordinação. Que, sob o ponto de vista do empregador, esse mesmo conceito, sob o ponto de vista do empregador, é chamado de poder de direção do empregador. O empregador tem um poder de direção. O poder de dirigir seu negócio, de dirigir o empreendimento, de dirigir o trabalho. É o poder de direção do empregador. Esse poder de direção do empregador, ele vai se desdobrar em 3 aspectos. Ele vai se revelar em 3 espécies de poderes. Um primeiro aspecto é o chamado poder regulamentar. O empregador tem um poder regulamentar. Um poder de estabelecer normas internas na empresa. Regulamentos internos. Normas administrativas, normas disciplinares, normas internas a serem obedecidas por todos. Falei há pouco do regulamento de empresa prevendo estabilidade. Isso decorre de um poder regulamentar. O empregador tem este poder de estabelecer regras internas. Unilateralmente, hein? Unilateralmente. É um poder regulamentar. Pode, inclusive, no regulamento, criar direitos para o empregado. O empregador pode, no seu regulamento, criar direitos para o empregado. Este poder regulamentar do empregador, ele é limitado pela lei e pela norma coletiva. Ele é limitado pela lei e pela norma coletiva. O empregador não pode, no regulamento, diminuir direitos previstos na lei. Nem tampouco na norma coletiva. A norma coletiva em direito do trabalho é a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho. O empregador pode acrescentar direitos, mas não pode diminuir direitos no regulamento, não pode diminuir direitos previstos na lei ou na norma coletiva. Primeiro desdobramento do poder de direção é esse poder regulamentar.
O segundo desdobramento do poder de direção é um dos temas mais importantes aqui da nossa aula. O segundo desdobramento é o poder fiscalizador. O empregador tem um poder fiscalizador. O empregador tem o poder de fiscalizar o empregado. Tem o poder de fiscalizar o empregado. Fiscalizar a atividade do empregado na empresa. Pode estabelecer controles de pontualidade. Pode estabelecer controles de assiduidade. Pode estabelecer controles de produção, de qualidade. Isso é fiscalizar o empregado. Controles de pontualidade, assiduidade, controles de produção, de qualidade, é uma fiscalização do empregado. O empregador tem um poder fiscalizador. Aqui nesse tema do poder fiscalizador, nós temos algumas das questões mais polêmicas e mais atuais do direito do trabalho. Até onde vai esse poder fiscalizador? Até onde o empregador pode ir? Aqui é uma questão muito delicada, porque há um limite entre poder fiscalizador do empregador e o direito à privacidade e intimidade do trabalhador. Aqui nós temos uma questão séria, um limite difícil de definir entre poder de fiscalizar e direito à intimidade, à privacidade e intimidade do trabalhador. Vejam, toda pessoa tem garantida a proteção à sua privacidade e intimidade. É uma garantia constitucional, está nas garantias fundamentais do cidadão, a proteção à privacidade e à intimidade. São dois conceitos próximos, mas um pouco diferentes, hein? A privacidade é aquilo que diz respeito à nossa esfera privada, à nossa família, aos nossos amigos mais próximos. É aquilo que diz respeito ao nosso círculo privado, aquilo que nós só abrimos, só conversamos dentro do âmbito familiar, aquilo que nós só fazemos junto a amigos mais próximos. Todos têm direito à proteção à privacidade. E o empregador não pode invadir esta privacidade do trabalhador. Aquilo que está no âmbito familiar, dos amigos mais próximos, ele não pode invadir. Intimidade é um conceito ainda mais restrito, mais exclusivo. Intimidade é aquilo que nós temos com nós mesmos, que nós não abrimos nem no âmbito privado. É aquilo que diz respeito a gente. Todos nós temos aquilo que diz respeito a nós mesmos, que nós não queremos compartilhar com mais ninguém. É da nossa conta, é nosso assunto, é a intimidade. Toda pessoa está protegida na sua intimidade, o trabalhador também. Portanto, aqui nós temos que verificar o limite entre o poder fiscalizador e a proteção à privacidade e intimidade do trabalhador. Vejam algumas questões polêmicas. Pode o empregador revistar o empregado na saída da empresa? Pode o empregador revistar o empregado? Revistar pertences, mochila? Vamos ver aí o que diz a opinião de algumas pessoas que foram ouvidas sobre isso. Vamos ver o que nós temos aí na opinião do público a respeito das revistas que são feitas aos empregados na saída da empresa. Podemos pôr aí uma opinião do público em relação a isso? Não há necessidade da pessoa fazer revista no empregado, se ele trabalha lá, entendeu? Se não confia, manda embora. É discriminando, não está confiando no empregado que a própria pessoa está contratando. Porque se está revistando, porque está com uma desconfiança de estar levando alguma coisa. Pois é, vocês vejam a opinião aí do público com uma resistência, ficando um pouco até inconformado com essa ideia de revistar o empregado na saída da empresa. Pois bem,
A jurisprudência, as decisões dos tribunais na Justiça do Trabalho têm sido no sentido de que o empregador pode revistar o empregado na saída da empresa. Faz parte do poder fiscalizador do empregador. Ele pode sim revistar o empregado, inclusive pertences e mochilas. Agora, a jurisprudência também tem estabelecido um limite quanto a isso. O empregador pode revistar o empregado na saída da empresa, mas esta revista tem que obedecer os limites da dignidade da pessoa humana. A revista não pode submeter o trabalhador a uma situação vexatória, a uma situação constrangedora. Não pode causar para o trabalhador ali uma situação de constrangimento. Uma revista feita com certo escândalo, constrangedora, é só aquele empregado, ele fica ali meio numa situação vexatória perante os colegas. A revista não pode ser constrangedora, vexatória. Se a revista é constrangedora, vexatória, aí é um dos motivos de indenização por dano moral no direito do trabalho. O empregado vai ter direito a uma indenização por ter sido submetido a uma revista vexatória. Veja, o empregador pode revistar, mas se ultrapassar os limites, e aí vai ter que ser visto caso a caso, o empregado pode ter direito a uma indenização por dano moral. A discussão do dano moral no direito do trabalho começou com revistas vexatórias. Pode o empregador na revista, obrigar o empregado a se despir? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem decisões recentes, mandando pagar indenização por dano moral na revista que obriga o empregado a tirar a roupa. Mesmo que numa sala reservada, mesmo que com uma pessoa do mesmo sexo. Mesmo que reservado, individual, isolado com uma pessoa do mesmo sexo, não pode obrigar o trabalhador a se despir. Obrigar o trabalhador a se despir é uma violação à intimidade do trabalhador. Aqueles dois conceitos que nós vimos. O trato do próprio corpo é uma questão que diz respeito à intimidade. Cada um tem sua forma de fazer isso. Uns se importam, outros não se importam. Isso não é da conta de ninguém. O empregador não pode violar a intimidade do trabalhador. Não pode obrigar a se despir, dar uma indenização por dano moral pesada. Pesada. Também não pode ter uma revista discriminatória. Também não pode ter uma revista discriminatória. Vejam, o empregador pode até sortear quem vai ser revistado. Isso se admite. Mas não pode sortear sempre o mesmo. Vai sortear? É o mesmo. Sorteia? É o mesmo. Não pode. Essa é uma revista discriminatória. Dá indenização por dano moral. Vejamos mais questões relacionadas ao poder fiscalizador. Nós temos uma pergunta aqui de um aluno aqui que está no estúdio. Meu nome é Rafael e eu estudo Direito no Uniceub. Eu gostaria de saber se o empregador pode revistar os e-mails do empregado. A pergunta do Rafael é muito importante. Tema atual, hein? Empregador pode examinar mensagens eletrônicas do empregado? Aqui também tem se entendido o seguinte. Se o empregado utiliza o e-mail corporativo, o e-mail do local de trabalho, o e-mail fornecido para o trabalho, o empregador pode examinar. E se o empregado utiliza este e-mail para mensagens particulares, aí ele está escolhendo se expor. E o empregador pode examinar. O e-mail corporativo pode examinar. Agora, evidentemente que o empregador não pode entrar no e-mail particular do empregado. O e-mail pessoal, endereço eletrônico pessoal, o que o empregado faz no computador, na sua residência, na internet, não é problema do empregador. Não importa lá o que o empregado faça com o seu e-mail, na internet, ele pode até responder perante outras autoridades. Pode até responder, não perante o empregador. O empregador tem um poder fiscalizador de examinar o e-mail corporativo do empregado.
Pode o empregador colocar câmeras no local de trabalho? Filmar o local de trabalho? Pode o empregador colocar câmeras? Tem-se entendido também que faz parte do poder fiscalizador. O empregador pode colocar câmeras no local de trabalho para filmar o local de trabalho, inclusive refeitório, salão de jogos, salão de lazer. Pode. Evidentemente que não pode ter câmeras nos locais de privacidade e intimidade. Não pode ter câmera em sanitários, banheiros, e não pode ter câmeras em vestiários. Ter câmera em sanitário, em banheiro, vestiário, dá indenização por dano moral pesada. Acontece bastante, hein? Não é incomum, não. Especialmente sanitários, aquela parte mais geral, onde ficam as pias. Ali é comum o empregador colocar câmera, porque vocês sabem que muitas vezes sanitários, lugares é local de consumo de drogas. Então ele coloca ali para filmar. Ali não pode. Ali dá indenização por dano moral. Mas nos locais de trabalho, de lazer, de refeição, pode colocar câmera no local de trabalho. Tem havido entendimento, aí não é só no direito do trabalho, é uma questão que vai sendo construída aos poucos na jurisprudência, de que quando se vai filmar alguém, em qualquer lugar, tem que se avisar que está filmando. Isso não é só para o empregador com o empregado. Isso em qualquer lugar. A gente entra no elevador, tem lá, sorria que você está sendo filmado. Não é para você sorrir, não. É para avisar que você está sendo filmado. A pessoa tem direito de saber que está sendo filmado. Então, tem-se entendido que o empregador também tem que avisar que o local é filmado. Mas pode colocar câmeras no local de trabalho. Empregador pode pedir exames médicos ao empregado? Aqui também podemos ouvir um pouco o que o público tem a dizer. O que as pessoas têm a dizer, que foram ouvidas. O empregador pode pedir exames médicos ao empregado? Podemos ouvir a opinião aí do público em relação a isso? Se o empregador pode pedir exame médico? Geralmente as empresas pedem algum tipo de exame para saber se você tem problema de coluna, se tem problema para carregar peso, algum tipo desse tipo de exame só. A gente acaba perdendo um pouco de espaço no mercado, né? Porque tem um patrão que dá 6 meses de licença maternidade para um funcionário, para uma funcionária. Então, esse exame de urina já vai deixar a gente bastante frustrado. Às vezes a mulher não sabe que está grávida, vai lá fazer uma entrevista e está grávida, e aí, como que fica? Vejam também a opinião aí das pessoas ouvidas, que elas também têm dúvidas sobre essa questão do exame médico. A primeira pessoa que falou trouxe uma questão importante. O empregador pode pedir exames médicos que digam respeito à proteção da saúde do próprio trabalhador. Aliás, ele não pode, ele está obrigado. Aquilo que diz respeito à proteção à saúde do próprio trabalhador. Um empregado que vai trabalhar numa empresa que manipula chumbo. O empregador vai pedir exame de sangue, e aí pode, para verificar a contaminação de chumbo. É um exame médico que diz respeito à proteção à saúde do trabalhador. Portanto, esse exame médico pode ser pedido. E pode pedir exame médico que diz respeito à proteção à saúde de terceiros por conta do trabalho. Um trabalhador vai prestar serviços num setor do hospital em que ele vai tratar com doentes com uma deficiência imunológica. Ele vai lá prestar serviços com doentes com uma deficiência imunológica. Aí o empregador pode pedir exames de doenças infecto-contagiosas. Inclusive o exame de HIV, que normalmente representa uma discriminação, mas se o trabalhador vai trabalhar com doentes com redução imunológica, ele pode pedir exame de doenças infecto-contagiosas para proteger a saúde de terceiros. Tirando esses dois exames, a proteção à saúde do próprio trabalhador e a proteção a terceiros, o empregador não pode ficar pedindo exame médico para o empregado. Não pode ficar pedindo exame médico. É se intrometer na intimidade do trabalhador. Não pode pedir exame toxicológico,
a não ser em situações muito especiais que digam respeito à proteção a terceiros, de dosagem alcoólica, a não ser em situações muito especiais. O empregador consome drogas, se o empregado consome drogas, ele vai responder por isso. Deve responder perante outras autoridades. Não perante o empregador. Perante o empregador, não. A não ser que o consumo de drogas esteja prejudicando o trabalho. Se o empregado bebe fora do serviço, toma lá umas e outras, toda noite gosta de tomar a sua lá, problema dele. Ele vai ter seus problemas, suas consequências na sua esfera privada, com a sua família, pode eventualmente, por algum ato que cometer, ou violação de alguma lei, a lei seca, responder perante outras autoridades, não perante o empregador. A segunda moça que falou, que respondeu a pergunta, trouxe uma questão importante. Pode o empregador pedir exame de gravidez à empregada na admissão? Exame de urina para verificar se está grávida? Olha, isso vale para todo mundo, hein? Empregador todo, empregadora doméstica inclusive. Se uma empregada for admitida grávida, ela vai ter direito à licença maternidade e à estabilidade. Estabilidade da gestante, a licença de 6 meses na área privada, não no setor público, mas na área privada, ainda não é uma coisa obrigatória. É uma coisa facultativa, depende da empresa se inscrever num programa para ter licença maternidade de 6 meses. Por enquanto, obrigatório é os 120 dias. E tem ainda uma estabilidade depois, até 5 meses após o parto. Não importa se a empregada já entrou grávida, ela vai ter direito à estabilidade e à licença maternidade. Pode perguntar se está grávida? A empregadora doméstica pode perguntar para a empregada doméstica se está grávida? Se eu contratar ela grávida, eu vou ter que arcar com isso. Não pode perguntar. Não pode pedir exame de gravidez na admissão. Na admissão, gravidez não é assunto da empregadora. Não é da conta da empregadora. Mesmo porque não pode discriminar na admissão por gravidez. A proteção à empregada gestante, a proteção à maternidade é uma das medidas de maior proteção social na Constituição. É uma medida muito importante para toda a sociedade. Não pode discriminar na admissão por gravidez. Não pode perguntar se está grávida, não pode pedir exame médico de gravidez. E mais, hein? Se a empregadora perguntar se está grávida, a empregada pode mentir. Pode esconder. Muito comum depois. Eu dispensei, ela estava grávida, mas eu perguntei na admissão, ela não me disse, ela mentiu. Pode mentir, pode esconder. Porque gravidez não é assunto do empregador na admissão. É na dispensa. Na dispensa, sim. Aí precisa saber se está grávida. Porque se estiver grávida, não pode dispensar sem motivo. Portanto, não pode pedir exames médicos, a não ser que atendam à finalidade de proteger o próprio trabalhador ou de proteção a terceiros. É o chamado poder de fiscalização, o poder fiscalizador do empregador. E o terceiro desdobramento desse poder de direção do empregador é o chamado poder disciplinar. O empregador tem um poder disciplinar, um poder de aplicar penalidades ao empregado. O empregador tem um poder disciplinar, um poder de aplicar punições, aplicar penalidades ao empregado. A lei não estabelece quais são essas penalidades, ela não descreve quais são as penalidades. Tem apenas uma referência implícita no artigo 474 da CLT. É uma referência implícita. O artigo 474 da CLT estabelece estabelece que são ilícitas, são ilegais as suspensões superiores a 30 dias. São ilícitas, ilegais,
as suspensões superiores a 30 dias. Portanto, implicitamente, está admitindo como lícita, como legal, a suspensão até 30 dias. Aí é suspensão sem pagamento de salário mesmo, hein? Suspensão sem pagamento de salário. Então, são legais as suspensões até 30 dias. A jurisprudência vem admitindo como penalidades válidas a advertência e a suspensão. A dispensa por justa causa é outra coisa, hein? A dispensa por justa causa é um capítulo da rescisão do contrato, diz respeito à inexecução do contrato. Não decorre propriamente do poder disciplinar do empregador. Poder disciplinar é advertência e suspensão. Isso significa que são essas as punições, hein? Não pode aplicar outro tipo de punição. Não pode, por exemplo, encostar o empregado no lugar sem fazer nada, criar lá uma situação de constrangimento, reduzir trabalho do empregado de propósito para reduzir sua produção e tirar comissões, tirar prêmios. Isso não é punição válida. Isso pode dar até uma indenização por dano moral. As penalidades são a advertência e a suspensão. Muito bem. Com isso examinamos o poder de direção do empregador. Estamos com o nosso tempo se esgotando. Na aula de hoje, nós prosseguimos no estudo da figura do empregador. Terminamos de examinar a questão da administração pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Vimos que ela se submete ao regime trabalhista da empresa privada. Depois vimos o risco da atividade econômica, a teoria do risco do negócio. O empregador assume o risco do negócio. Vimos a questão do contrato. O empregador contrata, que o contrato de trabalho é um contrato não solene, informal, é o artigo 443 da CLT. Vimos a questão do salário. O trabalho, a relação de emprego exige o trabalho assalariado. Vimos a questão da pessoalidade na prestação de serviços, um requisito importantíssimo da relação de emprego. Empregado é quem trabalha pessoalmente. E, por último, examinamos o poder de direção do empregador. Nos seus três aspectos: o poder regulamentar, o poder fiscalizador, com os temas polêmicos que ele traz, a questão do poder fiscalizador e da proteção à privacidade e intimidade do trabalhador. Esse limite tão delicado. A questão das revistas, dos e-mails, mensagens eletrônicas, das câmeras, dos atestados médicos, exames médicos. E, por último, falamos do poder disciplinar do empregador. Com isso, nós terminamos o tema de hoje. Mais uma vez eu repito, aqueles que tiverem dúvidas, podem encaminhar suas dúvidas e perguntas para o e-mail saberdireito@stfjus.br. saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever a aula, pode acessar o site aqui do TV Justiça. O site é www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br. E aí faz o download e pode assistir a aula, rever a aula de hoje, como também a primeira aula. E convido a vocês para a nossa próxima aula. A próxima aula, nós vamos agora tratar de algumas figuras jurídicas relacionadas ao empregador. Vamos tratar na aula que vem do grupo econômico, a solidariedade das empresas do grupo econômico, e vamos começar a tratar do tema da sucessão de empregadores. São os dois temas que nós vamos tratar, o grupo econômico, e vamos começar a tratar da sucessão. Dois temas muito importantes que trazem também questões polêmicas relevantes no direito do trabalho. Então, aguardo a vocês para a próxima aula. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.